Fala pessoal, estou aqui dando as boas-vindas aí para o nosso terceiro episódio do projeto aqui da Vertical Fintech, o nosso Fintech Live On, esse podcast que a gente está fazendo com convidados aqui da própria Vertical Fintech e sempre um convidado vindo de um outro mundo aí fora de Santa Catarina ou mesmo de Santa Catarina para a gente poder trabalhar e interagir com diferentes conteúdos, diferentes informações. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Eu sou o Léo Barbieri, vice-diretor aqui da Vertical Fintech. A gente quer estar com vocês aí em vários episódios ao longo desse ano. Tem muito conteúdo interessante chegando. E hoje, outra vez, né, nesse nosso episódio, a gente está trazendo aqui um querido convidado, né, Andreas Blasoudax, fundador, CEO e CVO da Netspace, vai contar um pouquinho da trajetória dele também aí, tem um histórico longo bem interessante para a galera conhecer. Nosso querido amigo parceiro, Alexandre Adoglio, que é o nosso fundador e CEO da Sônica, empresa aqui do ecossistema da Vertical Fintech, em Florianópolis. Nós estamos aqui transmitindo do Hub Primavera, para quem não conhece, dá uma navegada aí. Bem interessante o lugar, e se estiver passando por Florianópolis, faz o contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer aí de recebê-los. Andreas, prazer em te conhecer, obrigado pela oportunidade de estar batendo um papo contigo. Antes da gente começar com todo o conteúdo bacana que a gente vai falar, queria te convidar aí para se apresentar para o pessoal aí, contar um pouquinho da sua história, muito interessante, né? E aí depois o Alexandre também faz a parte dele para a gente se conhecer melhor. Obrigado outra vez, seja bem-vindo. É um prazer estar contigo aqui e ouvir sua história. Boa, Léo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Alexandre, também pelo convite aqui, né? De estar aqui com vocês falando sobre a Vertical Fintech. E uma maneira fácil de me apresentar, eu sou um startupeiro nato, né? Eu já fundei 19 startups. E é super engraçado quando eu falo 19 startups, o pessoal pensa, nossa, esse cara é louco por fazer startups, né? Na verdade, eu não sabia como fazer, né? E nas últimas cinco eu aprendi como fazer, né? E das 5, 2 são unicórnios, né? A gente tem a Movile no meu histórico, eu sou um dos fundadores da Movile, e a gente comprou 100% do iFood, que é um outro decacórnio, né? Então, a minha história é essa, eu sou muito focado na internet com celular, estou nisso há 25 anos, estou há 40 anos em tecnologia, né? Vivi toda a onda das ondas da internet, desde a primeira geração até o 5G agora, e a gente vai bater um papo agora sobre o que vem pela frente, né? Eu achei que tinha finalizado na 18ª startup, mas não, tinha mais uma história para contar aqui. Muito bom. História inspiradora, né? Que legal. E aí, Alexandre, conta um pouquinho da história também aí para o pessoal conhecer. Vamos lá, meu nome é Alexandre Adoglio, eu sou, na verdade, filho do ecossistema de Santa Catarina, né? Eu aprendi o que é inovação e startup aqui junto à CAT, Impact Hub, desde 2014, 2015, e sempre tive envolvimento com a parte de marketing digital, né? Até ter um histórico aí com outro investidor, né, no passado. E a gente sempre tentando aí empreender nesse mercado, né? E desde 2020 eu fundei a Sônica junto com o Márcio, meu sócio. E a Sônica, ela é uma plataforma para tokenização de ativos e nosso diferencial é formar um ecossistema em volta. E, na verdade, as conversas aqui que a gente está tendo hoje nesse dia com a presença do Andreas é muito sobre isso, é a formação de ecossistema, né? E até a importância de estar a Vertical de Fintech formando o ecossistema das empresas aqui em Florianópolis, em Santa Catarina. E eu sou empreendedor desde sempre e hoje eu estou atuando tanto na Sônica como CEO, como também sou mentor da CAT, né, voluntário, né? Legal, e também ajudo de vez em quando ali na Vertical Fintech, nos eventos, e onde a gente pode também, né, Léo? A gente tem vários eventos interessantes na Vertical. Isso aí. Mas assim, para não deixar o pessoal com a curiosidade, a gente ainda não falou do nosso tema aqui, eu acho que é um tema muito legal para a gente explorar, né? Pessoal, a gente está hoje recebendo, então, pessoas que estão muito envolvidas nesse mercado que a gente... Talvez que a gente ainda não entenda muito direitinho, mas vamos começar a entender cada vez mais, né? De tokenização de ativos. E especificamente hoje, nosso tema é tokenização de ativos RWA, né? Que é o Real World Assets, né? Então, eu queria pedir aqui para nosso amigo Andreas contar um pouquinho para a gente, contextualizar, né, a galera aqui, o que é esse mundo da tokenização de ativos, né? Do que a gente está falando, tokenizar ativos no mundo real. Então, Andreas, por favor, nos dê elucide aí para nós essa coisa nova aí que chama tokenização, né? Vamos lá, uma forma, Léo, de explicar.
algo muito disruptivo, que ainda não é bem conhecido no mercado, né, Alexandre? O que eu gosto de fazer é fazer uma analogia com o que existe. Então, eu tenho certeza que o teu público aqui, né, o público do Alexandre também, conhece muito fintech, conhece muito de Web 2, conhece muito do que existe de internet, que a gente pode estar aí chamar de internet, de transações e tudo mais. O que aconteceu para vocês entenderem o impacto da tokenização que você perguntou? Contextualiza a tokenização, né? Tokenização, ela veio para digitalizar tudo aquilo que ficou fora da internet. Mas aí vem uma pergunta junto. Alguma coisa ficou fora da internet? Eu diria o seguinte, em termos de economia, 90% da economia, ou seja, do PIB, do GDP, das nações do mundo, estão fora da internet. Tudo que vocês conhecem, né, e nós aqui conhecemos de soluções de internet, seja de delivery de comida, de aplicativos de táxi, booking de hotéis e serviços em geral, mercadoria, portais de e-commerce, tudo isso não chegou a movimentar, Léo, mais do que 10% do PIB das nações nos últimos 35 anos de internet. Que coisa, né? Então, eu estou dizendo assim, ó, a internet atual é uma internet de criança, uma internet do sanduíche, do táxi, né? E da televisão que você compra pela internet, mas aquilo que tem verdadeiro valor para nós como humanidade capitalista, né? Patrimonial, está fora da internet. Então, a tokenização ela vem para mexer e sacudir as propriedades dos ativos do mundo real. Então, leia-se aqui os imóveis, os automóveis, a moeda fiduciária, inclusive, né? Então, é muito legal, só para fechar esse primeiro ciclo aqui, você entender o que está no seu imposto de renda e ver que ele não foi digitalizado, né? Então, é tudo, assim, a tokenização do mundo real visa mexer no que está no seu imposto de renda e torná-lo digital. Imóvel, moeda fiduciária, automóveis, títulos de propriedade e tudo que tem valor patrimonial na humanidade. Ou seja, vai começar. Interessante, assim, só para a gente deixar um pouco mais clara essa coisa do Web 2, Web 3, né? Porque a gente fala quando a gente fala disso que você comentou, né? A entrega do iFood ou, enfim, todas as coisas que a gente está consumindo na internet, a gente está muito ainda nesse mundo da Web 2, né? E agora a gente está falando de um outro mundo novo, que é o mundo Web 3, e é nesse mundo Web 3 que a gente fala de tokenização e ativos, por exemplo, imobiliários dentro da internet. É mais ou menos isso, assim? É exatamente isso, e eu falei da consequência, mas não falei da causa. Eu vou falar da causa. Qual é a causa da Internet 2, a Web 2, não gerenciar a transmissão de propriedade? A Web 2, ela não lida com transmissão de propriedade, até pelo efeito copy-paste, né? A gente vive de copy-paste, copiar, colar. Imagina poder copiar e colar a propriedade de um imóvel. Não daria para ter segurança. Sim. Só que a Web 3, ela faz exatamente o que a Web 2 não faz, que é lidar com transmissão de propriedades. Então, imagine uma internet que vive somente de transmissão de propriedades. Isso que se eu pudesse resumir o blockchain abstraindo a tecnologia, eu falaria que a internet 3 é uma internet que lida com transmissão de propriedade de pessoa para pessoa. Eu tenho tantos bitcoins na minha carteira, eu passo para a sua carteira. Eu tenho um apartamento na minha carteira digital, da Sônica, né? Passo para a sua carteira, Alexandre. Passo um apartamento inteiro. A propriedade dele, os direitos obrigacionais sobre uma matrícula lá que tem a propriedade civil. E é importante frisar que isso é possibilitado, inclusive, de forma descentralizada, sem intermediário, né? Então, a questão que ele está falando a capacidade da blockchain, de novo, o uso mesmo, a interface de usuário é realmente abstraindo tudo isso. Mas a tecnologia permite isso, né? De que você não tem que ter um banco no meio, uma corretora, embora a gente sabe que, taticamente falando, é importante ainda abarcar os intermediários, no fundo a tecnologia permite isso, né? Hoje em dia. Legal. A gente teve alguns episódios atrás aqui conversando com o mercado Bitcoin, né? Que falou também um pouco da tokenização e tudo, o blockchain e tudo mais. Eu acho que, assim, obviamente que o nosso público tem uma parte dele que está muito inserido nesse mundo, né? Não é muito difícil entender isso, ou já está mais envolvido com a temática. Mas para quem está chegando e começando a olhar para esse mercado de fintech, ouvindo falar em Web3, tokenização, blockchain,
às vezes a pessoa fala, pô, que negócio é esse, né? Como é que é isso, assim? Então, se der para dar uma ideia, assim, para quem é não tão inserido nesse mundo, né? Quando a gente fala de blockchain, de token, como é que isso funciona? Como é que eu pego um ativo físico, imobiliário e coloco isso dentro da internet, assim, né? Vai lá, Andrés, Sim. é contigo. Eu acho que primeiro contextualizar o público das fintechs, né? Eu sempre brinquei aí nos últimos 15 anos, né? Que no final tudo acaba numa fintech. Perfeito. Se a sua empresa da Web 2 não é uma fintech, é porque não chegou no final, provavelmente você não venceu, né? Mas se você vencer, você virou uma fintech. Né? O caso do iFood, por acaso, vende sanduíche, né? Porque, na verdade, eles queriam montar, né? O pessoal que estava à frente do negócio lá, um banco que é o iFood pago, né? Certo. Então, para chegar nesse contexto da tokenização, eu vou tentar, de uma maneira muito simples, explicar o que é o ato da tokenização dos ativos do mundo real. Então, vamos imaginar que essa folha que eu tenho aqui em mãos é uma matrícula de um imóvel. Ela está amparada no Código Civil pelo sistema registral, lá todo o processo de zonas de registro de imóveis, né, que existe desde 1864. Ou seja, estou falando de 160 anos, está no Código Civil. Alguém acha que a tokenização vai chegar agora e vai dizer, não, vamos mudar tudo porque agora não é assim. Não, não vai acontecer isso. Existe uma tradição. Então, normalmente, os ativos reais do mundo real possuem uma tradição de comércio, tradição de controle de propriedade, porque é algo muito sério, é um apartamento da pessoa, né? Sim. Então, a tokenização, ela visa pegar algo que está no papel, ou seja, no caso do imóvel, né? E fazer um atrelamento a um token que está no ambiente digital. Ligar essas duas coisas, a propriedade analógica com a propriedade digital do token. Esse atrelamento, quanto mais forte ele for, mais seguro ele é para eu poder confiar no token. Não há do que se falar de um atrelamento fraco na propriedade de imóvel, que você, por exemplo, o que seria um atrelamento fraco? Você pegar a matrícula do imóvel e registrar no blockchain. Ok. Quanto que vale isso? Assim, perto de nada. Praticamente não vale nada, porque o Código Civil fala que o proprietário do imóvel, o proprietário civil, é aquele que está devidamente registrado no ambiente registral. Então, Então, assim, em suma, Léo, a tokenização é o ato de representar digitalmente algo do mundo real que é único. É aquele bem, o apartamento 202 do prédio tal, na rua tal, daquela matrícula, representada por esse token que é único e está lá nas plataformas digitais. Legal. A gente volta um pouquinho no mercado imobiliário, mas eu acho que seria legal, Alexandre, até talvez expandir um pouco essa visão da tokenização, né? A gente está falando, né, de real assets aqui, Sim. mas a gente tem outras coisas tokenizadas, né? Então, se você puder dar um contexto para a gente aí, essas oportunidades de tokenização, para as pessoas entenderem. Costumam perguntar para a gente se dá para tokenizar tudo, a gente diz que dá. Isso. Mas se deve, não, né? Então, assim, tudo é tokenizável, nem tudo deve-se. Vamos falar de benefício mesmo, né? Não só na parte de tecnologia que a gente se apega a blockchain, mas, tipo, hoje, o que a gente mira muito é eliminar a frição, dar rapidez e eliminar custo, né? Tá todo mundo querendo reduzir custo. Tokenizar ativos só tem um motivo, né? Primeiro, reduzir custo, né? Não tem porquê, é mais charmoso, é democrático. Não. Assim, primeira coisa, para o originador e estruturador, reduz o custo final da oferta. Então, vou dar um exemplo para você, né? Um FDIC hoje, um FDIC de 10 milhões, ele deve custar uns 150 mil para estruturar em umas 9 etapas, tá? Perfeito. Securitizadora, validadora, credenciadora, banco e tal. Um token de recebível, ele deve ter um custo aí de 4% da oferta e não custa 158 mil reais e deve ter 4 etapas para realizar, né? Então, você tem mercado Bitcoin, LEAK, tudo focando nesse token de recebível, que entra tudo, né? Entra até consórcio. Sim, perfeito. Que é realmente uma evolução porque você dá uma velocidade com muita segurança. Eu vou falar que até com mais segurança do que o tradicional, tá? Em alguns aspectos, né? Então, hoje, vamos dizer, o mercado está se movendo para aquilo que você realmente tem um ataque inicial. Mas como o Andrés falou, a gente não raspou nem a superfície, né? Então, principalmente na questão de propriedade, né? Então, vamos falar, teve uma notícia que alguém tokenizou um carro outro dia, né?
mas no fundo não tokenizou o carro, tokenizou a oferta do carro, né? Então, quando a Netspace, por exemplo, ela tokeniza a matrícula do imóvel, né? Aí você está falando de verdade numa transferência de matrícula digital. Então, isso quando começar esse movimento em que você consegue transferir a propriedade já com a compra, ou seja, dá um exemplo do Drex que vai acontecer. Você compra meu carro, eu transfiro o meu carro para a tua carteira digital. A transação só que se conclui quando acontecer duas coisas. Quando o teu dinheiro chegar aqui e quando eu registrar o carro no meu nome. Automático. Não vai precisar de um intermediário, um Detran da vida, pum, bater no carimbo, né? Então, isso que a gente está olhando hoje, para mim, é assim, né? Todo mundo, até o Reinaldo do mercado do Bitcoin brinca, né? É beber água limpa. Não, na verdade, a gente está estruturando uma história que quem vir atrás vai se beneficiar muito, mas a gente está lá, né? No mato. Então, você tem, assim, tokenização hoje, né? Que a gente fala de renda fixa digital, que é simplesmente a renda fixa comum transformada, né? Aí você tem a renda variável, que é equity crowdfunding, especialmente, que é investimento em projetos ou em startups, né? Aí de alto risco, vamos dizer assim. E o RWA, que ele vem com uma camada da propriedade que o Andrés falou, mas ele ainda está também esbarrando muito em regulação, né? Claro. Então, a regulação, e assim, a CVM, ela tem 5 anos para atuar. Então, se você lança hoje, ela tem mais 5 anos para falar que você deve alguma coisa ali, né? Então, está todo o mercado ainda dependendo de algumas decisões que, no fundo, nem o próprio mercado sabe o que é, né? Você lê lá a chamada pública do Bacen, você lê todo mundo, tem papéis conflitantes entre grandes players. Um está falando uma coisa, outro está falando outra. Então, aí que o papel do regulador vai ser realmente importante para nós, para, assim, não é uma questão de ser um xerife ou uma mão pesada. É para realmente formatar mercado. Porque cada um está jogando de um jeito hoje, entendeu? E aí você começa a ver umas aberrações tokenizadas, né? Aberrações mesmo, né? Chegando, batendo na nossa porta, né? Então, tipo, água mineral umas coisas assim, né? Então, aí você fala assim, peraí, tá, o que pode? Então, a decisão mais acertada até para uma questão de olhar mercado, né? É ir nos followers mesmo, você segue quem está fazendo. Né? Tem gente que já está na picada, aprende com quem está fazendo, né? E esse mercado de tokenização, Léo, como você perguntou ali, ele é uma promessa, né? Hoje até fiquei espantado com os dados que o Andreas trouxe durante nossa palestra, que foi 1% do PIB, 1,5%, quer dizer, da movimentação financeira brasileira está tokenizada, né? Então você tem um oceano azul para trabalhar. E como todo bom oceano azul, você deve lapidar o caminho, né? Então, todo o histórico que você tem de oceanos azuis que aconteceram, inclusive com o iFood, alguém teve coragem de, taticamente falando, e fazendo a coisa acontecer, né? Então, acho que fechando, é mais ou menos assim que a gente... Quando a gente fala de inovação tecnológica, tem uma série de coisas que a gente tem que trazer junto, né? Sim. E a regulação, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que caminha junto. Eu acho interessante que, assim, a gente aqui na Vertical Fintech, a gente acaba se reunindo muitas vezes e eu entendo que um ecossistema como o da ACAT aqui, por exemplo, ajuda muito a gente estar mais próximo desses órgãos regulamentadores e até, de alguma maneira, contribuindo ou puxando a reflexão de uma maneira um pouco mais ágil, né? Porque é natural que a regulamentação tem o seu período de maturação, demora um pouco mais, tem toda uma discussão que tem que ser feita, mas a gente participa mais ativamente nisso, né? E, puxa, pelo menos aqui, né, a gente olhando para a iniciativa do Drex, me parece que essas coisas realmente estão sendo bem cuidadas e estruturadas e avançadas, porque é invariável, né? Sim. Ainda que seja início de inovação, oceano azul, né, como você quiser chamar, é importante a gente estar próximo e vendo que está avançando, não está parado, né? E para o mercado imobiliário isso é muito interessante, né, Andreas? Tokenizar coisas, ativos reais do mercado imobiliário é algo bem interessante para essa evolução tecnológica, né? O mercado imobiliário, Léo, ele está começando a se dar conta nesse interessante, porque eles não se deram muito conta por ser um mercado muito pujante, né? Qualquer prédio que você sobe tem um VGV de 100 milhões, né? Qualquer prédio que você faça, tem aí incorporadoras fazendo 20 e 30, estão falando de bilhões, né? Sim. Então, a incorporadora sempre se sentiu pujante e não viu o que nós, em fintechs, estávamos construindo nos últimos 15 anos. A gente estava construindo uma relação, toda boa fintech deveria construir uma relação recorrente com seus clientes, né?
que é o que o mercado imobiliário não tem. Você já parou para pensar? Cada projeto é uma iniciativa, né? Começa e... Nossa audiência aqui deve conhecer muito bem a palavra churn. Sim. Né? Nós, na Movile, né? Seja na Simpla, no iFood, a nossa meta gatilho sempre estava atrelada a churn, muito mais do que venda. Eu preciso reter meus clientes, né? Porque eu já sou grande. Então, eu quero perder menos que 5% ao mês. Se você olhar para o mercado imobiliário, por que eu falo que eles não estão se dando conta, né? O que o mercado imobiliário, você perguntou, né? É porque o churn deles é 100% e eles nem sabem disso. A relação com o consumidor de um prédio, de um apartamento, sob a ótica da imobiliária ou da incorporadora, é vendeu, perdeu. Para eles, né? Porque o corretor, o incorporador e a construtora constrói o prédio, vende e perde o ativo. É como se a gente no iFood fizesse um delivery e perdesse o restaurante. Basicamente isso. E perdesse o motoboy. Eu perdi o motoboy, tem que pegar outro. Então, o mercado... Dessas palestras que a gente tem feito, Léo, eu tenho feito uma coisa mais educacional para dizer, peraí, só um pouquinho. Deixa eu te explicar o que as fintechs estão fazendo há 15 anos. Nós estamos trabalhando para construir ecossistemas, que o Alexandre sempre fala, com transações recorrentes. E aí, quando eles se dão conta, eles falam, nossa, agora que eu estou entendendo porque que tem várias fintechs que valem 5, 10 vezes mais do que uma grande incorporadora. E é interessante essa visão de mercado que ele está trazendo, porque assim, todos nós já compramos imóveis, já vendemos imóveis, né? E, cara, o desatache entre a satisfação do consumidor, né? E o atendimento que você tem, né? Dificilmente o consumidor final tem relação com a construtora, por exemplo, né? Ou com a incorporadora. É tipo assim, cara, tem 30 intermediários na parada, né? Sim. E isso acabou viciando o mercado numa situação de compra, né? Todo vai que compra, né? E aí o que acontece? A visão que ele está trazendo é uma visão de venda. Então, tipo assim, cara, como é que você atrai o cara para o teu negócio, o consumidor que está comprando o teu imóvel, e ele está lá o tempo inteiro? Né? Você tem um LTV com ele de anos, um relacionamento de anos, que é o que você falou. Hoje o relacionamento do comprador de imóvel não é com a construtora nem com o incorporador, é com o banco, cara. Entende? Ele recebe um boletão lá, né? E assim, a dívida tá, assim, o banco liquida, ou seja, até 12 anos o cara tá até morando no imóvel, o imóvel não é dele, tá com o banco. Então, mudar essa métrica, como ele falou também dos cartórios, que é ancestral, né? É muito difícil. Então, essa relação que a gente vive no dia a dia de blockchain é paradigmas, né? Então, assim, como é que a gente vence esse paradigma? Né? Mas até pouco tempo atrás a gente andava com cédula de dinheiro na carteira, sim, né? Sim. Então... Mas como é que vence paradigma, né? Tem formas de vencer, que é o que ele falou, né? Taticamente falando, isso até uma coisa que a gente conversou, como é que você envolve o processo todo que já existe e transforma ele de forma até, não é lenta, né? Mas assim, catequizando, trazendo junto, esperando a regulação acontecer, né, André? A gente fala desses desafios, né? Mas a gente também tem muitas oportunidades, né? Que estão totalmente ligadas a esse mercado de tokenização de ativos, né? Então, assim, uma das coisas que geralmente a gente escuta, eu acho que seria bem legal a gente entender isso um pouco mais profundo, é a tal da democratização, né? Porque quando você põe tecnologia na mesa, digitaliza isso, faz o acesso ser mais fácil e mais barato, né? Sim. Naturalmente você vai democratizar esse acesso, né? Como é que funciona isso nesse mercado imobiliário de tokenização, assim? As pessoas vão ter acesso mais fácil a fazer as suas propriedades, construir, vender, como é que... Eu costumo resumir, Léo, não só na vertical de acesso, é um dos pilares, mas eu acredito num tripé. Olhando para o problema e o desafio de possuir um imóvel, né? O primeiro deles é o acesso, que você está falando. Então, a tokenização quebra o acesso. Se você quiser comprar 1 centavo de um imóvel, você compra. Perfeito. Nós temos um imóvel em Porto Alegre que a gente fez de propósito a mostrar a potência da tecnologia, que tem 9 mil proprietários digitais daquele imóvel. Quando cai o aluguel, esse aluguel vai para 9 mil pessoas que compraram um pedacinho do imóvel. Então, o acesso é um grande pilar que você tocou. Perfeito. Mas não é só isso. Se resolveu o acesso, resolveu o problema? Não resolveu. Você comentou sobre relação com o banco, né? Foi o Alexandre que comentou sobre 30 anos de relação com o banco. Então, é a flexibilidade, porque quando você faz uma relação de um financiamento imobiliário, você não tem um imóvel, você tem uma dívida. Perfeito. De 30 anos. Você coloca uma pedra em cima da matrícula, chamada alienação fiduciária, e você não consegue mover aquela pedra.
Se você tiver uma dor de barriga no meio do caminho, se você é um autônomo, se você é um entregador, uma diarista, você não consegue mover aquela pedra, você está preso. Então, a tokenização traz flexibilidade além do acesso também. Legal. Tá? E o terceiro problema e desafio que a tokenização resolve de imóveis é a questão da liquidez. Porque o imóvel ele é muito regional. Os imóveis de Florianópolis, às vezes, eu vi hoje de manhã pessoas falando que existem várias cidades dentro de Florianópolis, a parte da norte da ilha, a parte sul da ilha, acho que foi você que comentou, né? Sim. E então, assim, é um mercado regional. Às vezes o cara que está lá nos ingleses quer o imóvel do lado de lá, não tem nada a ver com Campeche, por exemplo. Então, quando você tokeniza, você mexe no quê? Na geografia do imóvel. Você joga ele para a nuvem e quando ele está na nuvem, às vezes tem alguém em Frankfurt interessado no teu imóvel aqui de Campeche. E tem, viu? E tem, né? E tem, né? Mas como é que ele compra hoje? Ele não consegue. Manda Bitcoin pela Sônica e pede para ajudar. Não, tudo bem, mas não, é uma treta. É difícil, né? A tokenização vai te ajudar muito com isso. Muito. Né? E outra, assim, né, Andreas? A tokenização regulada. Certinho. Então, porque assim, tem a tokenização ao lado B, que é um risco, né? Assim, a gente teve um caso aqui há pouco tempo atrás de alguém de fora do Brasil que comprou realmente um terreno em Canasvieiras, mandando o cripto, né? Cara, é um risco, por quê? Você não tem a propriedade em si. Claro. Porque ainda não existe a ferramenta de botou o dinheiro na sua carteira, vem a propriedade para mim. Não existe isso no mercado ainda. Existe o quê? Um serviço como a NetSpace para fazer, né? Sim. Legal. Eu queria só fazer uma parte, complemento, na verdade, porque a gente falou várias vezes de regulação, mas a gente não abordou diretamente. O desafio para as empresas de tokenização hoje não é a regulação, pessoal. Por que a maioria, muitas empresas falam, regulação, cadê a regulação? Cadê o Bacen? Cadê a CVM? Cadê os cartórios? Porque provavelmente essa empresa está posicionada num lugar que nem vai ser legal ou permitido e ela tá tentando esperar uma regulação que talvez nem venha. Vamos lembrar que a gente tem aqui um Código Civil muito consistente, há mais de século aí funcionando, e que dá para fazer muita coisa usando só o que já tem. Tem coisas que a gente vai fazer no futuro que não dá para fazer agora. Eu uso muito o exemplo lá na Móvel, quando a gente fez a aquisição do iFood, ele ainda tinha um braço chamado Disque Cook, que tinha tanto a parte de call center quanto entregas. Então, quando a gente começou a colocar muito capital dentro da empresa, a gente teve que diminuir ou quase zerar a área de logística, porque não tinha regulação de CLT que suportasse. A gente recebeu um investimento milionário com o risco de CLT gigante de motoboys. Sim. Quando a regulação chegou nesse mercado, lá por 2016, 2017, que a gente começou a captar de 100 em 100 milhões, depois bilhão, né? E aí, claro, já tinha a CLT moderna, que já tratava um pouco, né? E hoje o iFood está lá. Né? Então, assim... A gente nem imagina. É uma linha, pessoal, eu já vivi várias disrupções, né? A disrupção do SMS, do streaming, da questão de entregas lá com o iFood Simples e tudo mais, e agora com a propriedade, mas a linha sempre é igual, Léo e Alexandre, assim, é uma linha que vai andando devagarinho e depois ela escala. A gente chama isso de gradually, then suddenly. É gradual e depois escala. Por que é gradual e depois escala? Porque normalmente no início do processo, ninguém apoia a startup, nem a regulação, que está só olhando o que está acontecendo, para ver se você não pisa fora do baralho, né? E nem o líder. Imagina, você é líder do mercado imobiliário, você vai querer que mude alguma coisa? Provavelmente não, né? Será que você vai controlar... Hoje você controla o mercado tradicional. Será que você vai controlar o mercado tokenizado? Não sei. Então, isso aí é outra história. Então, até nós aqui como startups, e você também que tem startup, né, essa batalha entre o líder, o incumbente e a startup, ela acaba quando nós, startups, descobrimos como distribuir, né, escalar, antes do líder inovar. É isso aí. E aí acontece o suddenly. Essa é a corrida, né? Que tá todo mundo hoje em dia em tokenização de ativos, né? Legal. Puxa, a gente está caminhando para o final aí do nosso bate-papo e acho que uma das coisas que ficou aqui também nessa conversa é assim, a gente olha sempre muito para o futuro, né? Então, estamos fazendo tudo isso aqui, né? É aquela coisa de vamos lá, bate a picareta, trabalha, faz, inova, dá certo, dá errado, faz outra vez, mas... O futuro é algo que está sempre muito mirado, né?
Como é que vocês olham para esse futuro da tokenização a mais médio e longo prazo e agora com a iniciativa do Drex chegando aí, assim, qual que é essa visão? A gente vai digitalizar tudo, não vai digitalizar tudo? Como é que tá isso, assim? Uma pergunta aí para finalizar Que pergunta boa. Podcast, né? Pergunta boa. Cara, eu sou suspeito de falar em futuro, porque é o seguinte, o futuro que eu estou trabalhando, que eu acredito, é de alta escala. Eu vim do mercado de alta escala. Quando eu fazia SMS, nada bastava a não ser fazer o Big Brother. Eu fui lá e fiz a rede do Big Brother, eu operei por 10 anos. No caso do Play Kids, espalhamos isso para mais de 80 países. No caso do iFood, não precisa nem comentar. Então, eu estou preparando um mercado para alta escala. E na tua pergunta, tá intrínseco ali, o que eu preciso fazer para que esse mercado aconteça em alta escala no breve futuro? Espero que seja breve, né? Para a gente estar lá no breve futuro. Sim. Tem duas coisas que precisam acontecer. Os imóveis precisam nascer digitais, porque é tipo o farol de xenon dos carros, né? Pô, imagina nós indo ali no cara da esquina instalando o farol de xenon. Né? Hoje vem de fábrica, né? Ou vou transformar meu carro num carro elétrico. Não, é muito legal, vem de fábrica. Arrebenta a bateria, o farol de xenon que não é nativo, né? Exatamente. Então, assim, o mercado vai escalar quando o imóvel nascer digital com financiamento digital pré-aprovado. Por isso que eu falo, é a incorporadora e o banco. Quando esses dois caras estiverem juntos, fazendo o imóvel nascer digital, e o que acontece quando o imóvel nasce digital, Léo? E tem um financiamento atrelado digital. Você tem aqueles 3 pés do tripé que eu comentei. Você tem acesso, você pode comprar um pedaço, você pode vender um pedaço. Você tem flexibilidade, você pode parar de pagar porque tem algum investidor lá na plataforma da Sônica que consegue comprar um pedaço. Sim. E você tem geografia. Então, assim, o futuro que eu vejo é um futuro de altíssima escala, porque o mercado imobiliário é o maior mercado do mundo. Um mercado de 300 trilhões de dólares. Sim. Então, alta escala. Eu concordo com o Andreas. E tem um ponto importante que tem que frisar, que é assim, o mercado financeiro hoje ele não é em blockchain. Perfeito. E o Drex ele vem com a proposta de tornar tudo via blockchain. E no dia a dia a gente vê que tem camadas e camadas de coisas para acontecer antes disso, né? Então, do tipo até como as empresas vão conversar com a blockchain pública do governo, né? Que não é pública, na verdade, é uma blockchain privada, né? Privada. Ela é fechada. Sim. Como é que o BRL, o Drex, porque por acaso, né, a blockchain é o mesmo nome da moeda, mas enfim, como é que o real digital vai se comportar como moeda fiduciária, aquilo que você falou, né, Andreas? Não tem uma moeda fiduciária digital, ela é física, né? Que ela deveria ser atrelada ao meu estoque de ouro, na real, né? Essa é a conversa que a gente ouve, né? É a conversa que a gente ouve, né? Então, eu enxergo que, assim, duas coisas, não é bola de cristal, mas já está acontecendo, né? A primeira transferência de propriedade, né? Vai eliminar muito intermediário. Não vai eliminar os intermediários históricos, mas tem muita gente no processo que vai cadenciando, a gente já vive isso no dia a dia, né? Então, por exemplo, securitizadora, ela vai ter que mudar o papel dela, porque hoje ela securitiza o quê? Ela dá garantia de quê, né? Então isso realmente o Drex vai vir e vai falar, olha, já está plugado ali, já está garantido, né? A questão mesmo de boleto, morreu. Né? O Pix vai ser onipresente muito mais, né? Sim. Até hoje o Pix parcelado. Então algumas coisas vão acontecer no mundo. E quando a gente fala de fintech, na verdade, assim, né? É o sangue que corre na veia da economia. Então a gente não está falando de fintech, mercado financeiro, estamos falando da vida das pessoas, né? Vai mudar tudo. Então você imagina que Bolsa Família, várias coisas que estão acontecendo hoje que você vê que é meio que, não é que descontrolado, mas ele não tem rating, né? Então do tipo, o que ele falou? Olha só, você vai receber no seu WhatsApp, todo mês, oportunidades de investimento no teu rating. E falando assim, cara, de vez em deixar o dinheiro parado ali, faz isso aqui e compra um imóvel, né? Então, algumas coisas do imóvel vão ser mais inteligentes. E quando vê a camada de IoT com 5G, aí você se prepara. Aí é Blade Runner, né? É uma coisa que, de novo, a base disso está sendo construída. Bem ou mal, não sou ninguém para julgar, mas, né, que a gente sabe. Então, assim, ela está sendo construída, né? Mas o desafio maior, e a Sônica é uma das que tem problema de regulação, por quê? Eu não sou regulado para distribuir ativo, eu dependo de um terceiro, né? Eu nem sei se eu quero ser regulado para distribuir ativo no momento, né? Porque, para mim, é uma guerra do tubarão. Hoje está assim,
sabe o elefante que rola, né? Então, tipo assim, se um grande decide distribuir, ele faz profit em todo mundo, né? Então, o Andreas está rumando para ser um dos gigantes do mercado imobiliário. Legal. Mas o Drex, ele vai trazer o quê para a gente, né? Vai trazer essas oportunidades, mas vai chegar um momento de escolha de caminho. Ó, é só isso que eu vou fazer, né? E isso é importante de oportunidade tanto para a Sônica como para o mercado como um todo, né, Andreas? O começo da conversa aqui foi assim, ó, se você não é uma fintech, você ainda não venceu como startup, né? Eu digo mais, se você não é uma fintech e já está olhando o blockchain, você não venceu como startup, porque você não vai ter escolha. Entende? A gente tem uma boa relação com a Ripple e ela está lançando uma moeda fiduciária global. Então você vai morrer a transferência bancária de país para país. Então você vai conseguir, até o investidor da NetSpace vai conseguir lá fora fazer esse investimento e converter automaticamente em USDC com um clique. Essas mudanças eu acho que vai esbarrar muito na questão cultural. Por isso que na Sônica a gente bate evangelização, como o roadshow que eles estão fazendo. Hoje é a 8ª cidade. Nós licenciamos 85 e eu tive em 30 cidades presencialmente. Fizemos 30 eventos. Olha, então, para você, startupeiro de fintech, que acha que é colar a bunda na cadeira, pegar um notebook e usar Google Ads, meu irmão, aprende a tática de implantação, de ativação de mercado. Porque essa é uma verdade. Tem que rodar. Não, o pessoal fica olhando e fala assim, não, blockchain, vamos ativar assim, fazer um evento e chamar. Não é. A primeira cidade foi Mossoró. Eu fui lá no Rio Grande do Norte, em Mossoró, botar tokenização imobiliária em Mossoró. Por que essa escolha? Porque todo mundo, como nasceu no Sul a solução, o pessoal mais para cima no Brasil, incluindo São Paulo, falava, não, esse negócio funciona só no Sul. Eu ouvi mesmo, já me falaram isso. Esse negócio é a solução do Sul, né? Não, beleza, vamos lá para Mossoró e lançamos em Mossoró, que é no Rio Grande do Norte. Meu irmão, isso chama-se tática. Tática. Muito bom. Bom, nossas mensagens finais já começando a terminar, né, Alexandre? Você colocou um contexto bem legal. Eu acho que para a gente ir terminando o nosso papo aqui, a gente está falando, obviamente, com pessoas que são mais envolvidas no mercado de fintech, mas em algum momento tudo isso aparece ali para o consumidor final, né? Então, para a gente até encerrar aí uma mensagem final de vocês e, puxa, outra vez, né? Agradeço muito, Andreas, pela participação, que legal que você ter vindo aqui em Florianópolis, participar do nosso ecossistema aqui, né? A Cati é sempre protagonista aí da gente estar conversando com pessoas do Brasil inteiro, isso é muito legal, e que venham, né? Porque a gente gosta muito de receber o pessoal aqui. Sim. Né? Alexandre, iniciativas super interessantes na Vertical, falando um pouquinho para a galera que é o consumidor final, né? Que está muito distante disso. Vai chegar lá. E antes até de vocês falarem, eu queria só dar um exemplo. Eu gosto muito dessa ideia e sempre fui muito ativo em arriscar um pouquinho ali naquilo. Então, ICO, tava lá olhando, já fazia uns negócios no blockchain, né? Agora a Liqui mesmo, super exemplo legal, você vai lá e compra um ativo financeiro com R$25, você faz o investimento. Então, assim... Isso é só o começo. Então, o consumidor final, né? O pessoal da ponta lá, ele vai clicar em algum lugar, assim, e vai fazer isso que a gente está falando aqui? Olha, Léo, você trouxe um tema que é muito engraçado o que aconteceu numa dessas viagens que foi em Campo Grande. Vou resumir o que aconteceu. E eu quero explicar aqui que o consumidor está muito mais preparado do que a gente imagina. Vou contar em 30 segundos, eu vou te contar o que aconteceu. No meio do lançamento em Campo Grande, eu vi na minha agenda que eu tinha que ir num determinado colégio. Eu falei, mas eu tenho que ir no colégio falar sobre tokenização. Daí o licenciado de lá, a Ana Lia Coleto, falou o seguinte, não, é minha filha. Você vai na sala de aula da minha filha explicar a tokenização imobiliária. Eu falei, qual é? 10, 12 anos de idade, tinha crianças de entre 8 a 12, 13 anos. E eu fui lá com o meu pitch explicando tokenização, é importante e tudo mais. Na terceira frase que eu falei, eu vi que eu estava totalmente errado no meu pitch e eu tive que inverter o meu pitch. Eu tive que explicar que os imóveis não eram disponibilizados na internet, porque elas começaram a perguntar, mas tio, não é no celular que compra um apartamento? Eu tive que explicar, não, meninada, não é no celular. Tem que ir no cartório, assinar. As pessoas não acreditam, a criançada falou, não acredito que é assim. Eu mostrei uma matrícula. Não tem um aplicativo aí para eu pedir um imóvel? Não tem aplicativo que pede imóvel? Não tem. Então, o público, principalmente esse mais jovem, está muito mais preparado do que a gente imagina. A gente não lançou o nosso B2C,
porque a gente quer fazer através de B2B, então B2B2C, mas nós fizemos um experimento de 3 minutos. Em um experimento de 3 minutos, em dezembro de 23, a gente abriu 20 mil wallets, carteiras. Eu Então, sou uma delas. nós abrimos 20 mil carteiras, dessas 20 hoje são 30 mil, ou seja, organicamente entrou mais 10 mil, e a gente não está aberto, está fechado, nosso sistema está fechado e tem 30 mil clientes já. Imagina a hora que lançar. Que legal. Né? E do ponto de vista assim da Sônica e do que eu vejo no mercado, o legal é que assim as empresas que estão sendo têm perenidade em blockchain estão comprometidas com isso, em abstrair a camada para o usuário final, porque a gente sabe que a nossa sobrevivência está em jogo, né? Sim. Então teve muita iniciativa que morreu, né? Que você vê e fala assim, aquilo morreu, por que morreu? Porque não se preocupou com a parte tática. E a parte tática é chegar no consumidor sem ele perceber que ele está usando o blockchain. Entende? A gente fala muito dos benefícios da tecnologia e a gente pode até morrer nela, né? Mas se o cara lá na ponta, como ele acabou de falar, me deu informação de ouro, você imagina assim, tem um caso muito interessante para falar sobre isso, que lembra da Blockbuster que alugava DVD? Sim, tá. Sabia que a ideia de botar os doces embaixo do balcão foi de um brasileiro? É mesmo, Ele via os pais indo alugar e os filhos lá com a cara no balcão, assim, ó. A molecada pequena com a cara no balcão. Aí chegou um representante de uma indústria de alimentos com ele e falou, pô, a gente podia vender mais, você tá cheio de coisa aqui. O cara olhou e falou assim, vamos fazer o seguinte, prateleira de doce do balcão para baixo. É o maior exemplo de tática. Pra vocês terem uma ideia, tem produtos, né, que nasceram por causa disso. O house pequeno, algumas coisas nasceram, por quê? Para a criança, ser para ela. Então, a gente fala muito de tática. E como é que você está olhando o usuário final? É um exemplo meio tosco, mas eu falo assim, a mesma coisa quando a gente fala na tecnologia, falo muito com o meu sócio, com o Márcio. Cara, lá na ponta, o cara tem que clicar e comprar. No máximo um Pix. Né? Se ele está usando cripto ou não, é outra questão. Sim, né? E isso para a gente está sendo bom, Léo, porque é o engajamento do ecossistema. Você vê que está todo mundo dedicado a isso, entendeu? De eliminar a frição mesmo para o usuário final. Usuário final. Sabendo que vai vir essa geração aí, cara. Essa geração está aí há o quê? Há 2 anos, 3 anos a gente, né? Exatamente. De consumo, né? Muito bom. Papo super legal, dava para ficar um tempão. Mais isso coisas, aí, né? Foi bom. Legal. Pessoal, então, agradecendo aqui outra vez a participação, Alexandre, obrigado, Andrés, muito prazer em te conhecer, obrigado, valeu. Cara. Vamos dar um tchau aqui. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, galera, é nóis. Acompanhe a gente aí no canal do Fintech Live On, a gente vai trazer novos conteúdos e, puxa vida, passa para frente, compartilha esse nosso vídeo aí, para a gente poder democratizar ainda mais esse conteúdo. Né? É isso aí. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu. Abraço. Abraço.